Aí galerinha da terceira série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Daí como é que passaram esses dias? Espero que tudo bem com vocês, com seus familiares. A gente vai dar continuidade então, né, do que a gente estava falando, né, nas outras aulas, né, sobre o modernismo, né, a Semana da Arte Moderna. Então aqui a gente vai falar sobre o legado do modernismo, né, o que o modernismo deixou, né, o que essa Semana de Arte Moderna, né, proporcionou aí a outros artistas, aos outros movimentos, aos outros estilos. A Semana de Arte Moderna valorizou as composições de expressividade, né, proveniente das matrizes nacionais brasileiras, né, africanas e indígenas, que até então eram poucos exploradas pelos artistas. Isso foi muito importante para o fortalecimento da cultura popular nacional e para a construção da identidade brasileira. A arte, então, antes, né, desses modernistas aí brasileiros, né, era aquela arte acadêmica e muitas vezes era usado para fazer retratos, né, para fazer paisagens, né, mas o negro e o indígena, né, os africanos indígenas, não tinha muito ali, né, não faziam parte dessas pinturas, tinha pouca coisa. Os modernistas não, eles fizeram o seguinte, né, eles, igual que a gente já viu antes lá, né, eles pegaram os elementos, né, da vanguarda europeia, né, da arte moderna europeia, né, degustaram, né, daquilo lá e trouxeram para o Brasil, mas pegaram elementos brasileiros, né, como o negro, o índio, para fazer as suas imagens, né? Então, com isso aí, né, essa produção nacional aí virou, né, uma produção popular, né, e numa identidade, né, brasileira. Então, aqui a gente tem essa obra que é de Cavalcante. Ó, as obras de Cavalcante abordaram temas tipicamente brasileiros, como samba, festas populares, operários, favelas e protestos sociais. Retratam especialmente as diversas faces das mulheres negras e as mulatas brasileiras, além de ter sido influenciado pelas vanguardas europeias, como o expressionismo e o cubismo. De Cavalcante também sofreu influência dos movimentos artísticos que aconteciam na América, como o muralismo, né, do mexicano, no qual Diego Rivera foi um dos maiores representantes. Então, ó, ele, né, inspirado aí nessa arte moderna brasileira, ele também teve inspiração aí, né, com a arte moderna lá, europeia das vanguardas, né, o expressionismo e o cubismo, né, e também teve um pouco de influência, né, de Diego Rivera, né, que era um grande muralista mexicano. Então, ó, ele pegou, né, mais elementos de outras culturas diferentes, não só, né, daquela arte, né, europeia, né, da arte moderna europeia, nos seus trabalhos. E como a gente consegue ver, ó, ele usava, né, mulatas, né, como a vida social, né, tudo isso, né, que era retratado, né, como ali, ó, operários, favelas, as festas, né, o samba, então tudo isso, né, para popularizar, né, mesmo as suas obras, para deixar ela nacional, né, uma coisa nossa, né, brasileira. Ó, após a Semana de Arte Moderna, a cultura brasileira ganhou destaque internacional e novas formas de fazer arte foram incorporadas ao cotidiano brasileiro. Conheça a seguir alguns dos artistas que se destacaram nesse período. Então, essa arte, né, apesar de tantas críticas, né, que teve quando a Semana de Arte Moderna ocorreu, ela acabou se tornando, né, e conhecida mundialmente, né, internacionalmente. E muitos, né, das pessoas que acabaram falando mal dela, depois acabaram vendo que foi, né, teve um lado bom, e isso, né, influenciou muitos outros, né, artistas, como a gente vai ver agora. Ó, Pixinguinha. Alfredo da Rocha Viana Filho nasceu no Rio de Janeiro e aprendeu música em casa. Ainda jovem, começou a tocar flauta em cabarés, salas de cinema, ranchos carnavalescos e no teatro de revista. Contribuiu para o choro, para que o choro encontrasse a forma musical definitiva. Então ele foi um aí dos iniciantes aí na criação do choro, né, que é
um estilo artístico aí bem bonito, né, de composições aí, ó. O choro surgiu embasado na forma em que os músicos brasileiros interpretaram as polcas vindas da Europa. Então, ó, como aconteceu na pintura que os artistas, né, degustavam daquele estilo artístico para criar o deles, tornando ali brasileiro, né, nacional, o choro também surgiu disso, né, das polcas, né, vindo aí da Europa, que eles acabaram absorvendo ali daqueles elementos para criar, né, o choro. Com o tempo, o choro passou a ter composições construídas com base em esquemas formais bem característicos, geralmente de 2 a 3 partes de caráter distintos, né? Aba ou abacá. Pixinguinha compôs alguns dos choros mais conhecidos no Brasil, como Carinhoso e A Rosa. Então, daí depois vocês procurem na internet, né, para vocês ouvirem aí, né, o Carinhoso e Rosas, para vocês terem uma ideia de como que era o choro, que são bem bonitos, tá bom? Cândido Portinari, ó, pintor e muralista, nasceu no interior de São Paulo, próximo a Brudowski, filho de imigrantes italianos, aproximou-se da arte por meio de uma equipe de pintores e escultores italianos que restaurava igrejas, a qual o recrutou como ajudante. Depois foi estudar na Escola Nacional de Belas Artes e na Europa. De volta ao Brasil, passou a, a se interessar pelo modernismo. Retratou nordestinos, cangaceiros e produziu murais com temas históricos. Os painéis Guerra e Paz, pintados para a sede da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, são suas obras de maior destaque. Ó, ele também, né, aí quando ele era mais jovem, né, trabalhou como assistente de pintores que reformavam, né, restauravam igrejas, mas acabou, né, estudando na Academia de Belas Artes, então aprendeu ali a arte clássica, né, foi para a Europa também e lá, né, se inspirou e de volta ao Brasil que ele passou a se interessar pelo modernismo e começou ali também, ó, a retratar o quê? Igual lá o negro e o índio, também retratar, né, nordestinos, cangaceiros, né, e produziu esses 2 painéis que a gente consegue ver um pedaço aqui, né, que na sede da ONU. Alfredo Volpi, ó, de origem humilde, teve várias profissões, entre elas carpinteiro, encanador e pintor de paredes. A paixão pela arte o fez se dedicar exclusivamente à pintura artística. Seu trabalho ficou marcado por valorizar linhas e cores, pintando elementos simples da realidade, como fitas, bandeiras e fachadas de casa. Criou combinações de linhas que dão a impressão de textura, ou seja, a ilusão em que se passarmos a mão sobre a superfície, sentimos a saliência do que foi retratado. Então, o Alfredo Volpi, né, que é bem conhecido principalmente pelas bandeirinhas aí, né, que sempre em época de festa junina é trabalhado, né, ele nas escolas. Ele com formas simples, né, elementos simples, ele conseguia, né, demonstrar ali, né, passar o seu sentimento, passar uma mensagem, né. Ele também fazia muitas pinturas de fachada de prédios e ele conseguia fazer uma combinação de linha ali que parece que sua tela tem textura. A pessoa imagina que se passar a mão vai sentir a textura, mas não, era só o jeito que ele fazia essas linhas que dá essa sensação. Outro também influenciado aí, né, é o Bruno Giorgi. Ó, nascido em Mococa, interior de São Paulo, mudou-se ainda criança com a família para Roma e somente retornou ao Brasil no fim da década de 30, quando aderiu ao movimento modernista. Suas esculturas foram se transformando ao longo do tempo, ficando marcada pelo uso de formas geométricas. Uma de suas obras mais conhecidas é Os Guerreiros, também chamados de candangos, nome dado aos trabalhadores que construíram Brasília. Então, as obras dele também, antes aí dele conhecer o modernismo, né, esse movimento, eram esculturas assim um pouco mais perto da perfeição.
com o passar do tempo, ele foi ali modificando e conhecendo o modernismo, foi mudando um pouco as formas começaram a ser esticadas, mais geométricas, né, com outros objetos. Então, com isso, a gente conseguiu ver aí que a arte moderna, né, influenciou, né, muitos artistas, né, muitos anos depois aí, e ainda até hoje em dia influencia muitos, né, pintores novos a ter elementos. Tá bom, galerinha? Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje e na próxima aula a gente vai dar continuidade ao assunto. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau, galera!